A minha geração, por exemplo, tenho 40 anos praticamente, vou fazer daqui uns dias, assim, a gente saía da propriedade rural para poder fazer uma faculdade, né, para buscar um futuro melhor. E nessa época ainda, muita gente não voltava mais. Fazia faculdade porque não existia uma perspectiva de crescimento ou de ganhar dinheiro na propriedade rural, de manter uma família, né, maior. Era mais pro pai e pra mãe, não se pensava muito nesse futuro dessa geração. E aí, pessoa! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Raízes do Agro, uma parceria entre o Agro Resenha e o Grupo Piscin, que tem como objetivo perpetuar os valores das famílias no campo e o respeito pela terra. E estamos aqui hoje diretamente da Show Rural. É da ou do Show Rural? Aqui a gente fala do show rural, mas né? É normal a gente ouvir da também, de quem vem de fora. Aqui raiz, já que nós estamos falando raiz. Do show rural. É do show rural. Ele fala da show rural porque é a feira, né? Mas aí é o show rural, é o show, né? É, isso aí. E nesse episódio nós estamos aqui, vamos falar com a Cirlei Benetti, que é fundadora do portal Sou Agro e, como eu já comentei com ela aqui pessoalmente, uma referência na comunicação do agronegócio aqui do Paraná, né? E a Cirlei é formada em comunicação e jornalismo pela Univel e trabalha desde 2005 aí no Grupo Tarobá de Comunicação, apresentando há 9 anos o programa Tarobá Rural. Cirlei, muito obrigado por estar aqui com a gente, seja super bem-vindo ao podcast Raiz do Agro. Satisfação estar aqui com você, né, com toda a equipe aqui também no Grupo Sim, aqui no seu podcast, porque é muito bom a gente poder falar do agronegócio, né? Faz parte da nossa raiz também. Então, estou muito feliz de estar aqui com você, que a gente já se conhece há um tempo, né? É verdade, pela internet da vida, A gente se conheceu pelo né? mundo virtual, né? Na internet, na comunicação do agro também. E agora estar aqui com você é muito legal, muito especial. Obrigado. Show. Que massa, cara. E, bom, você não tá vendo, mas nós estamos gravando aqui no meio do stand aqui, no meio das máquinas aqui, dos equipamentos, né? Você tem uma história aqui na região, né, Cirlei? Conta um pouquinho pra gente da feira, cara, porque eu acho que é legal também falar um pouquinho do show rural, né? Fala um pouquinho da sua experiência, como que é a feira, né? Esses lances tudo aí. Paulo, a feira, ela nasceu há 35 anos atrás e é uma feira muito especial, porque ela nasceu, acho que como a maioria das outras feiras, sendo um dia de campo, né? Sim. Então, conta a história, né? De que ela nasceu quando tinha 100 pessoas. No primeiro show rural, que nem era esse nome, na verdade, tinha 100 pessoas, 100 produtores rurais, com algumas parcelas aqui nesse espaço de soja, milho, enfim, eles vieram entender um pouquinho mais, né? O que os engenheiros agrônomos na época queriam colocar de novidade para eles. E aí, quando eles viram realmente que aquilo era importante, né? E buscar esse conhecimento direto da fonte para levar para as propriedades rurais, e foi crescendo, e foi vindo, e parceiros, e cada vez mais, e hoje o show rural se transforma num dos principais eventos de agro do Brasil e da América Latina, e eu sou ousada em dizer do mundo, porque eu percorro as feiras aí pelo Brasil, algumas já fui, nem todas, esse ano quero cumprir agenda em outras que eu ainda não conheço, e percebo que a versatilidade do show rural é muito grande, porque aqui o evento é completo. Costumo dizer, a gente não fala, o maior, menor é muito relativo, mas é um evento muito completo, porque a gente tem de tudo aqui. Tava hoje até gravando boletim agora há pouco, fazendo um ao vivo pra rádio, falava isso com o apresentador lá. A gente tem tudo aqui que você imaginar do setor do agronegócio, desde pecuária, desde insumos, máquinas agrícolas. Então, assim, outras feiras grandes, importantes do Brasil, elas não são tão completas. Ela ou é focada mais em máquina, ou é focada mais em parcelas de experimentos agronômicos, ou é focada mais em pecuária. E tá tudo bem, cada uma tem o seu layout. Mas aqui ela foi se tornando. Ela não nasceu assim, como eu disse. Então, de uns 3 ou 4 anos, por exemplo, a pecuária, né? O show rural pecuário. Ele há 2 anos não existia. Então, não existia esse setor de pecuária há 2 anos. 3 anos, se não me engano, pra cá. Que o ano passado teve, ano retrasado um tempo por conta da pandemia, né? Sim. Então retomou ano passado. Então não existia essa questão da pecuária. E hoje está se tornando muito forte. Tem venda e compra de animais aqui dentro da feira já, né? Eles não chamam de leilões, mas os produtores entre si trazem os animais aqui, não é um leilão, eles podem fazer compra e venda entre eles num pavilhão específico. Só cresce, tá? Tá demais. Que legal, velho. Mas aí, ó, a gente já começou a resenha aqui falando do show rural, né? Aí, ó, toda hora eu falo da show rural. Tá tudo bem. Mas conta um pouquinho da sua história aí pra gente, cara, porque eu sei que tem bastante coisa aí. Então, eu sou filha de produtores rurais, né? Eu falo que eu tô há 39 anos no agro. Eu nasci no agro, né? Aliás, quase 40 no agro, porque eu nasci na roça, né? Eu sou filha de produtores rurais, minha família está até hoje, nós temos propriedades, nós somos cooperados, né? Integrados de cooperativas,
nutritivas, a gente lida com grãos, lida com frangos. Então a gente tem essa essência, né? E aí eu, quando tinha 16 anos, saí da cidade pequena, né? Aqui próximo de Cascavel, 100 quilômetros daqui, a cidade chama Palotina. E tem lá 30 mil habitantes. Na época tinha metade disso, quando eu saí. E eu vim pra cidade grande na época, né? Que não é tão grande assim, Cascavel, mas era considerado cidade grande pra estudar e fazer jornalismo. E aí, teoricamente, eu nunca mais voltei pra morar lá, mas a minha família tá, é pertinho, dá 100 quilômetros, a gente tá sempre lá em contato, enfim, temos os negócios lá. E aí eu fui pra comunicação, fiz jornalismo, e aí comecei a trabalhar em rádio, TV, e aí não parei mais pra comunicar, né? Só que a vida foi me levando pra vários caminhos de comunicação, mas não especificamente no agro. Eu cheguei a ser gestora do grupo Tarobá de Comunicação, que hoje eu também estou hoje, mas em outra função, mas na época, há 3 anos atrás, eu estava como gestora de todo o jornalismo do estado. Então, assim, é bastante burocracia, puxado, né? é muita burocracia. Jornalismo era o que eu menos fazia, que dirá o agronegócio, né? Por mais que a gente tá numa região agro, eu tinha muitas outras atribuições para resolver. Sim. E aquilo tava me deixando um pouco angustiada, né? A vida tava passando, os filhos nascendo e crescendo, e eu não tava vendo isso muito acontecer do tempo que eu queria, né? Da forma como que eu gostava. E aí eu parei para fazer uma análise da minha vida e percebi que os dias que eu mais tinha prazer em viver, né? No que diz respeito à comunicação, a minha profissão, eram as quintas-feiras à tarde, quando eu me dedicava para ir pro campo, gravar, né? Produzir o Tarobá Rural, que era o programa que eu tenho, né? Os finais de semana, domingo de manhã, 7h25 da manhã na TV, 7h20. Só que era só, eu passava assim uma tarde, às vezes 2, 3 horinhas fazendo o programa. E era o momento em que eu voltava mais realizada. Eu passava feliz o restante... pra caramba, né? Isso, e aí eu falei, poxa, tem uma coisa errada acontecendo comigo. Se eu passo, sei lá, menor parte do tempo feliz fazendo aquilo que eu mais amo, tá errado. Eu preciso fazer o contrário. Eu preciso passar a maior parte do tempo fazendo comunicando e fazendo aquilo que eu gosto, né? E aí foi que eu tomei uma grande decisão de pedir demissão. Eu pedi demissão da função que eu tava de CLT, de gestora, do grupo, né? Foi uma decisão muito difícil, né? Sem dúvida. Mas aí eu montei o portal soagro.net, que é meu, aí eu montei minha equipe, estruturamos, e quando o portal estava pronto, eu tomei essa decisão, né? Todo mundo achou que eu tava ficando louca, minha mãe, né? Enfim, meu marido, você está louca, né? Porque era aquilo, né? Hoje Cascavel, pra quem tá ouvindo a gente do mundo inteiro, é uma cidade que tem 300 mil habitantes, a emissora, o Grupo Tarobá de Comunicação no Paraná é um dos principais, pra Cascavel é o principal, então eu estava como chefe de jornalismo, então você fica imaginando, é o topo da carreira, pra uma cidade, pra uma região, era o topo. Mas eu acho que essa foi a grande virada que eu dei também, porque eu falei, tá, mas daqui eu vou pra onde? Ou largava a cidade e ia pra outro lugar, o que eu também não queria, minha família aqui, minhas raízes, meu filho, meu marido, trabalhando, empregado, falei, então não é isso que eu quero também. Então eu mudo o meu ciclo, a minha forma de viver, comunicando aquilo que eu mais amo, ou eu vou ter que me mudar daqui pra poder ter um crescimento pessoal, né? Sim. E aí foi que eu tomei a decisão, então eu montei o portal nas multiplataformas e aí a gente tá com esse projeto aí há 3 anos, completando agora dia 1º de março, 3 anos no ar, olha, exato. Só que legal. E aí é só alegria, aí eu tô conseguindo realmente realizar um grande sonho, que é juntar os dois, minhas maiores paixões da profissão, que é comunicar o agronegócio. Agro, né, cara? Eu passei por esse mesmo processo que você passou 3 anos atrás, né, recentemente, fazendo essa transição, né, porque trabalhava em empresa e tal, e o podcast, enfim, fomos fazendo esse negócio. E uma coisa que eu acho legal, e que você falou aí, né, e a hora que eu fui ler lá no portal, que uma das coisas que é o objetivo, né, uma das missões do portal é contar essas histórias, né, essas histórias dos produtores, né, das famílias que fizeram isso aqui acontecer. Porque se parar pra analisar, 30 anos isso aqui deve ter mudado pra danar, né? Totalmente. Você provavelmente deve ter visto toda essa... Sim, já faz mais de 15 anos que eu faço cobertura do show rural, por exemplo, né? E outras feiras, né? Mas o show rural principal que tá aqui é nosso quintal, né? Realmente, o nosso propósito, a nossa missão é impactar as pessoas através da comunicação. Sim. E é auxiliar as famílias rurais para que elas possam crescer cada vez mais. E a gente entende que a informação é um insumo fundamental. Porque hoje o produtor rural, ele tá lá e a gente nem usa mais... A gente tá fazendo uma migração, inclusive, nessa frase, né? Essa palavra produtor rural. É família rural. Sim. Não existe mais só o produtor. Nunca existiu. Nunca existiu, na verdade. Mas é que a gente fala por isso, pela expressão, né? Mas o que existia era assim, isso, é uma cultura, né? De produtor rural. Mas é a família rural. E a gente tá vendo isso aqui. Quantas famílias vindo aqui visitar, né? Cada vez mais. 30% das propriedades rurais hoje e das empresas rurais do agro no Brasil são coordenadas por mulheres. A gente tem caravanas aqui, centenas delas que virão de mulheres
mulheres de todo o estado, até de fora do estado. Então as mulheres estão numa ascensão muito grande, a gente vê famílias, então que tá bem legal isso, né? Mas você fala dessa questão que nós temos essa prioridade de gerar conteúdo que vai agregar no valor lá pra ele, entendeu? Sim. E a internet hoje tá explodindo, tá cada vez maior. Você pode estar em qualquer lugar, né, cara? 90% dos produtores rurais, uma pesquisa da Associação Brasileira de Comunicação no Agro, 90% dos produtores rurais tomam decisões baseadas no que eles veem ou recebem pela internet. E aí passa por WhatsApp, passa por plataformas de compra e venda, passa por notícias, né? Então, a internet hoje é um mundo que não tem mais volta. Sem dúvida, cara, sem dúvida. E sabe, uma coisa que chama atenção é você comunicar, né? Porque assim, se você for parar pra analisar, tem informação pra danar, né? Até demais, né? A gente tem que cuidar com isso também, né? Agora, o jeito de passar, né? A maneira como a gente passa também, que eu acho que é um dos pilares aí do seu trabalho, é um negócio que impacta demais, né? Porque você fala a língua do cara, entende, né? Como que funciona, e isso faz toda a diferença também. Esse é um dos primordiais que nós temos. Eu falo sempre com a minha equipe, porque eu estou lá hoje, eu tenho uma equipe de jornalismo também, e logo nos treinamentos iniciais, quando eles vêm, a equipe eu falo, olha, você precisa traduzir pro produtor rural o que as empresas querem dizer. Porque hoje existe muita empresa do setor agrícola também que quer chegar no produtor rural, faz um excelente produto, equipamento e tal, mas às vezes tem uma linguagem muito técnica. Sim. E a família rural, ela tá vivendo uma transição do simples pro moderno. Por quê? A gente está vivendo uma geração diferente já. Os meus pais talvez não acompanhariam essa tecnologia que nós temos hoje. Mas a minha geração, o meu irmão que hoje coordena a propriedade que a gente tem lá, eu pego isso como base, então eu vejo isso na prática, ele sim. E ele tá na faixa aí dos 40, 44, 45 anos. A geração que tá vindo depois ainda, na faixa dos 20, 25 anos agora, tá ainda muito mais tecnificada, muito mais. Então essa geração sim já tem uma linguagem diferente. Mas nós temos que falar também para esse público de 50 a mais, digamos assim, vamos trazer para essa realidade, 60 a mais, que ainda é o decisor da propriedade também. Sim, então ele precisa tem entender. Um papel fundamental, né, na então decisão. assim, se fala muito em startups, em muitas tecnologias. Na prática é tudo muito lindo, mas como é que o produtor rural vai entender isso para realmente, né, tirar o cheque e assinar, né? Eu costumo dizer. Tirar então o pedido, é importante, exatamente. Então é importante a gente tentar deixar isso o mais claro possível para o produtor. Sim. Essa também tem sido uma das nossas missões, é um dos nossos propósitos. Simplificar, desmistificar, né? É isso aí. Isso aí é super importante, cara, porque a maneira como você passa aquele conteúdo é primordial. Mas uma coisa que você chamou, que você puxou aí, que eu acho legal, que é esse lance dos produtores, né? Esse encontro, né? Do jovem, essa passagem de bastão. Acho que no Brasil a gente tá vivendo um momento agora bem específico nisso, né? Mas eu queria que você, conhecendo muitos produtores e tal, fala um pouco quais foram as características mais importantes, talvez, dos produtores e produtoras que fizeram isso aqui tudo acontecer. O que você vê assim em termos de empreendedorismo, sabe? As principais características que você acha que fez com que a gente saísse daquela situação, tipo 50, 60 anos atrás, e chegasse hoje, assim? Determinação, persistência, né? Porque, meu Deus, pensa, quando os meus pais chegaram aqui na nossa região, por exemplo, e assim eu pego como exemplo apenas, porque assim foi a migração no Brasil. Sim. Quanta dificuldade que eles encontraram, era enxada mesmo, era canga de boi, era charrete, era cavalo, né? Difícil, né? Era difícil, cara. Então, assim, por isso que eu digo, essa geração aí de 70 anos hoje, cara, eles vêm aqui, eles olham essas máquinas aqui, esses implementos que a gente tá rodeado aqui, por exemplo, na piscina, eles ficam encantados e com toda a razão, porque isso não existia. Hoje você chega numa propriedade rural e fala assim, você tem uma enxada aí? É difícil, hein? É difícil, já virou decoração, um museu quase. E graças a Deus, ainda bem, né? Ainda bem, tá tudo ótimo. Imagina, né? Se a gente tivesse que capinar, isso, só então eu acho hoje. que a determinação, essas pessoas, eu tenho muito orgulho de dizer que eu venho da área rural, porque a determinação que esses pioneiros, né, tiveram, esses desbravadores, né, no Brasil, é incrível. E o legal é que isso agora, que nem você falou, tá vindo uma virada de chave, mas esses filhos de produtores rurais, eles não podem esquecer dessa essência, tá? Isso é fundamental. Não esquecer raízes, dessa né, raiz, mudando o negócio. Não esquecer dessa essência, enquanto essa família rural não esquecer dessa identidade, né, da onde ele veio, certamente vai prosperar. Porque, assim, tem muitas questões dos valores, né? Que a gente sabe, cara, que trabalhar na terra não é um negócio fácil, ainda
ainda que a gente veja essas facilidades que estão aqui ao nosso redor, né? Ainda assim, é uma disposição que você tem que ter, né? Uma doação que é fora de base, né? Então você tem que estar com isso. E você puxou esse assunto aí dos mais jovens, né? E você é uma pessoa que trilhou o caminho do jornalismo, né? E aí, de repente, você olhou para esse passado, né? Para essa raiz, na verdade, e começou a se especializar no agro, né? Eu acho que hoje a gente, como eu estava comentando, existe muito isso, né? Dos jovens tá voltando, querendo se inteirar mais, né? Eu vejo isso pelo podcast, cara. É muito interessante, muito sucessor, assim, que não é da área, o cara começa a escutar para entender um pouquinho mais, né? Como que você vê essa junção, né? Do novo com o mais antigo? Essa sucessão familiar, é o que você falou, tá super em alta isso mesmo. Realmente é essa virada de chave que a gente tá vivendo. A minha geração, por exemplo, tenho 40 anos praticamente, vou fazer daqui uns dias, a gente saía da propriedade rural para poder fazer uma faculdade, né? Para buscar um futuro melhor. E nessa época ainda, muita gente não voltava mais. Fazia faculdade porque já não existia uma perspectiva de crescimento ou de ganhar dinheiro na propriedade rural, de manter uma família, né, maior. Era mais pro pai e pra mãe, não se pensava muito nesse futuro dessa geração. No máximo um, né, ficava então, pra cuidar. Exatamente. Então a maioria ia e não voltava mais, né? Então eu fui uma dessas, né, que saí e praticamente não voltei. Veja, eu sou de uma família de 4, nós somos em 4, né, filhos lá, 3 moças e um rapaz. O rapaz ficou. Meu pai faleceu muito cedo, eu tinha 9 anos. Esse meu irmão tinha 14, então ele 13. Ele teve que assumir a propriedade, meio que assim, tipo, porque foi tudo muito repentino. Então a gente veio de uma fase aí um pouco difícil, e aí ele assumiu a propriedade, até por isso ele acabou não indo pra estudar, ele ficou e assumiu a propriedade. Mas em tese, naquela geração, era isso. Ou ia e não voltava mais, principalmente as mulheres, né? E os meninos ou iam e também não voltavam, ou já nem iam pra estudar, já ficavam ali, enfim, depois foram fazer até faculdade, mas naquele tempo. Até porque assim, ó, vamos lá. Quando eu entrei na faculdade, Paulo, eu tinha o maior orgulho de dizer que eu era da propriedade rural, que eu era do agro, e existia muito preconceito em relação a isso. Hoje eu tenho essa noção. Na época não. Pra mim era tudo normal, né? Porque eu me sentia muito feliz de estar ali, de dizer que eu era na verdade não era agro, né? Esse nome é moderno. Isso aí era da roça. Da roça. Da época era da roça. Eu sou do sítio, eu sou da roça, Aí depois veio o campo e foi modernizando. Agora é agro. Né? Agora tá bonito o negócio. Agronegócio. Uma vez era... Enfim, então mudou tudo esse negócio. Era colono, era produtor, e foi mudando. Então hoje é isso. Então existia muito até essa questão do preconceito. Então eu sentia muito orgulho de dizer que eu era do campo, né? Mas enfim, era o que eu via que não era recíproco. E hoje é. Hoje a gente vê que falar do que é do agronegócio é realmente algo muito interessante. Então agora essa geração tá completamente diferente. Eles vêm pra cidade e eles até estudam, mas é pensando lá. Pensando em como melhorar lá atrás, né? Porque eles sabem que hoje a propriedade rural é uma baita oportunidade, é uma geração de renda extraordinária, com todas as oportunidades, com a versatilidade. No passado era assim, era uma vaquinha de leite pro consumo próprio, pra vender ali pro primeiro laticínio que aparecesse pra fazer a compra, 10, 12 vacas. Passava só lá pra pegar, dava um trabalho, Deus o livre aquilo ali, já fiz muito, eu tirei leite de manhã, não aguentava ver aquelas vacas na frente. Quebrava a geada, né? Antes de ir pra escola, depois de pegar o ônibus, ir pra escola, na chuva. Então essa fase passou. Então essa fase de sofrimento, eu vou usar essa palavra assim, sofrimento mesmo, cara, passou. não é fácil não. Então cara. Hoje assim, aliás, tem muita gente que a gente ouve aí e falando, criticando o agronegócio, porque são todos milionários, porque são tudo... Sim. Graças a Deus, né? Ainda que bem, bom, né? E estudaram pra isso, e trabalharam pra isso. Aí. E se custa caro o equipamento, ele ganha bem sim, mas quanto é que custa um equipamento hoje? Equipamento de 2, 3, 5 milhões de reais numa propriedade rural, né? Aliás, sai, Mato Grosso pra cima, Matopiba, meu Deus, muito mais até do que aqui no sul do Brasil, onde as áreas são menores, então é uma outra realidade. Então, pra você manter e ter um equipamento desse, tem que ganhar bem mesmo, tem que produzir muito pra poder ter essa rentabilidade. E aí que vem o filho do produtor, tecnificado pra aplicar isso na propriedade. É interessante você falar isso, cara, porque eu tava vendo, eu sigo muito o Café Brasil, né, do Luciano Pires e tal, e ele é um cara da cidade, né, e ele rodou lá o interior e ele falou uma coisa bem interessante, né, que eles não têm noção disso. O cara chega lá numa fazenda como aqui, uma fazenda aqui da região, cara, uma família pequena ali que toca aquele negócio, o cara, fatura 2, 3, 5 milhões, né, você olha e fala, o cara fatura muito, né, aí a hora que você vai tirar os custos, tirar todo o que tá envolvido na produção, o cara tem um salário de um gestor, como se fosse um gestor na cidade, ganha 10, 15 pau por mês, né? Olha só, assim, as pessoas não têm essa noção, né? De que, apesar de gerar muita grana, gira muito dinheiro também, né? E uma coisa que eu queria puxar, que você falou aí,
Você falou que os antigos, né, o que eles construíram, quais foram as principais características, né, que eles tinham para construir o que chegou hoje. E essa nova geração, qual que você acha que tem que ser a pegada para continuar alavancando o agro, assim? Eu penso que não pode perder essa raiz, né? Que a gente já até comentou ali antes. Não pode perder essa essência. Mas é claro que essa nova geração vai imprimir o ritmo, né? Sim, sim. Então, assim, não vai conseguir, nem pode abandonar e tem que evoluir nisso na tecnologia, né? Acho que esse é primordial. É um pouco até assustador, né? Pensar onde é que a gente onde vai parar, né, cara? Vai parar não vai nunca, né? Mas onde é que a gente vai estar daqui 10 anos? Cara, eu não vou nem longe. Eu não tenho nem noção. Você tem noção? 10 anos é o suficiente, porque eu volto a dizer, do ano passado, show rural, o ano passado, pra show rural esse ano, a gente já vê coisa aqui, tem robô falando aqui dentro. Tem coisa, tem... Pô, do ano passado pra ele surgiu aquele chat sozinha. GPT lá, que é uma doideira aquele negócio. Tem máquina andando sozinha e tal. Então, assim, é assustador a gente entender. Então, assim, o produtor rural atual, que eu vejo já quando falo produtor rural, no momento é esse filho, né, esse jovem que tá no campo, ele tem que estar nessa tecnologia. Eu acho que a palavra agora é essa, é tecnologia. Mais à frente, daqui 10 anos, certamente nós estaremos aqui falando, podemos marcar o nosso próximo podcast, falando sobre... Dia 8 de fevereiro de 2033, né? A gente vai estar falando de algo que vai estar ficando ultrapassado, que é a inteligência artificial. Daqui 10 anos já vai estar ficando ultrapassado. Mas vai ser muito, muito normal. Na propriedade rural também, inteligência artificial. Sem dúvida, cara, sem dúvida. Agora vamos falar um pouquinho da região, né? Fui buscar os dados ali do IBGE, você comentou comigo também previamente, né, alguns dados, eu fui dar uma pesquisada ali e a gente percebe que o Paraná é muito importante para o agro brasileiro, especialmente essa região aqui, né, de Cascavel, tem várias outras cidades aqui no entorno, né. Fala um pouco pra gente quais são as principais cadeias produtivas aqui do estado, da região, né, em específico, a importância que elas têm não só para o país, que a gente sabe que mas também para o exterior, né, porque tem muita coisa que vai para fora aqui, né. Muito, muito mesmo. Nós estamos realmente numa região do Paraná privilegiada, que é o oeste do estado. Aqui nós somos a região do estado maior produtora de grãos, maior produtora de frangos do Brasil. Cascavel né? Isso, segundo os últimos dados do IBGE, que eles foram divulgados no final do ano passado, então eles são relativos a 2019. Isso, 2020. 2020. Então, em 2020, Cascavel despontou como a maior produtora de frangos do Brasil. Deixou para trás uma cidade do Ceará que até então estava na frente. Nós somos aqui Toledo, 40 quilômetros de Cascavel, maior produtora de suínos do Brasil, aqui do ladinho. Tem mais porco do que gente lá. Isso há bastante tempo já. Nova Aurora, outra cidade que dá cerca de 40 quilômetros aqui de Cascavel, maior produtora de tilápias do Brasil. Bom, eu compro a tilápia que vai daqui, eu compro lá em Mato Grosso, cara. Tem uma cooperativa, tem duas cooperativas muito fortes aqui na nossa região, uma em Palotina e outra em Cafelândia. E aí aqui, Cafelândia ali, que é a cidade. Nova Aurora e Cafelândia são do lado, né? Por causa da lâmina d'água, né? De Nova Aurora acaba sendo a maior, mas Cafelândia que é o abatedouro, né? Enfim, o maior frigorífico também, né? Então é fortíssima essa região no que diz respeito à criação de tilápias, coisa que não existia há cerca de 10 anos atrás. É verdade, uma né? cooperativa acreditou nisso, começou a se criar toda uma cadeia e depois veio logo outra na sequência ali em Palotina e se criou então essas oportunidades, oportunidades que estão sendo criadas, né? Então o que mais aqui nós temos na região em relação, grãos, né? Nós somos o principal do estado também, forte, só que os nossos grãos aqui, a maioria fica, né? A nossa região exporta mais proteína animal do que o próprio grão. O grão fica para alimentar esse lá bicho. Da minha região, né? O grão fica para alimentar esses animais, entendeu? Então aqui é a cadeia da transformação. Então o oeste do Paraná transforma muito. E aí eu quero colocar para você a importância do cooperativismo nisso. Sim. Porque essa transformação aqui no oeste do estado do Paraná, ela tem a vocação do cooperativismo. Sem então dúvida. Aqui, por exemplo, você não tem um grande frigorífico privado, né? Tem alguns pequenos, né? Mas na área até de boi, né? Na bovinocultura, porque daí ainda não se tem. Está em construção. Ainda não está operando eu acho que a cooperativa no boi ia ser da hora, de bovina, mas tem uma aqui em Toledo que já está construindo. Inaugurado no final do ano passado e está entrando em operação agora neste mês, em Assis Chateaubriand, o maior frigorífico de suínos da América Latina, que é Frimeza, que junta outras quatro grandes cooperativas do oeste do estado. Então, realmente, é isso, é a visão. Porque se a gente tem Toledo como maior produtora de suínos
do país, você tem que ter também um abatedor aqui do lado que vai atender essa demanda. Então é isso. E as cooperativas, daí sim, elas exportam muito produto. Então a gente tem carne que sai do oeste do estado do Paraná que vai para mais de 200 países por esse mundão afora. É muito louco. Não, e é legal você falar isso, porque assim, eu lembro no passado, a região, você pegar as bacias, né, hidrográficas, a nossa bacia é diferente da bacia daqui. Então, assim, não tem tilápia lá, não tem criação de tilápia, a gente come outros tipos de peixe, né? E de uns tempos pra cá, eu comecei começou a ter muita tilápia lá, né? E você vê como que são as coisas, cara. Quando a gente tem uma visão e você consegue, de fato, fazer aquilo ali acontecer, olha o que você cria, né? Porque a gente tem esse lance dos recursos, né? Mas os recursos somos nós que criamos, né? A gente criou um negócio diferente aí e tá mandando para outros estados, para outros países. Cara, isso gera muita riqueza aqui pra região, né? Criar oportunidades. No passado, as propriedades rurais, elas estavam muito focadas em uma única atividade. Então, quem tinha grãos, era grãos, mas levar umas vaquinhas, porquinhos ali pro consumo próprio e tal. Hoje, talvez o consumo próprio ele tá até acabando. O produtor rural prefere derrubar aquele chiqueirinho ali que tá ali só pra incomodar e fazer um negócio maior e virar aquilo um negócio mesmo, que né? Negócio, exatamente. Não dá pra perder dinheiro hoje numa propriedade rural. Aliás, o oeste do estado do Paraná tem uma das terras mais caras do Brasil. Mais valorizadas. Aqui, cada metro quadrado custa muito. E é bonito, então você tem que fazer produzir. Terra vermelha. E hoje, assim, outra virada de chave que tá acontecendo, né? Fala-se muito em propriedade pequena, média e grande. O que é uma pequena propriedade? Não faz muito sentido, não né? Não faz sentido mais. No não passado, sim, exatamente. Por quê? Por exemplo, tinha lá, sei lá, 10 alqueires. Aqui na nossa região se fala muito alqueires, né? Acho que lá é hectares, hectare. Né? Aqui na nossa região ainda é bastante alqueire. É alqueire 242. Isso. Né? Então, vamos lá. 10 alqueires, por exemplo, de soja ou de milho, eles consideravam pequeno. Agora, em 10 alqueires, hoje, o produtor tem uma faixa que ele vai ter soja, milho e trigo, enfim, qual a cultura que ele quiser lá de grãos. Ele pode ter peixe, ele pode ter aviário, ele pode ter boi, ele pode ter suíno, ele pode ter... Então, monte de ninguém mais que eu conheço aqui na nossa região ou no Paraná tem apenas uma cultura, uma atividade. Sim. Ou ele tem o frango e o grão, ele tem o grão e o porco, ele tem... Então, sempre eles podem criar. Agora tá vindo forte aqui na nossa região também turismo rural. Sim. Que é outro aqui segmento. É bonito pra danar, cara. Tá? As prefeituras, o governo do estado tem investido forte nisso, feito roteiros, rotas, né, de turismo, que também cria oportunidades incríveis para as famílias rurais. Estive recentemente visitando uma propriedade onde foi uma história muito legal, contei, a gente vai trazer muito em breve aí no Portal Sou Agro. A família, só trazendo assim um breve relato, eles trabalhavam com leite, ela fez um curso da FAEP e ela descobriu que aquilo ali estava dando prejuízo há muito tempo, mas só depois que ela fez o curso, que o pai ou a mãe tinha, ela era a sempre filha, né, foi fazer o curso, sempre era assim, ela era funcionária, entre aspas, dos pais, e ela tinha receio em dizer para os pais que aquilo ali estava dando prejuízo, mas ela precisava falar, senão eles iam falir. E aí, quando ela fez o pai e a mãe entender, ele falou, vamos fechar isso aqui. Pararam, fecharam aquilo, ela casou e falou, eu quero essa área da propriedade, perto de um rio lindo, uma cachoeira, e só tinha mato. Aí a mãe dela falou, você tá ficando louca, isso aqui é a área que, isso aqui só tem pedra, o que você vai fazer? Ela falou, deixa pra mim, mãe. Hoje ela construiu lá um lugar onde as pessoas fazem turismo rural, montou a Rota do Queijo, várias outras propriedades juntos, e ela ganha dinheiro e sustenta a família dela disso, de uma área onde ninguém acreditava. Um rio lindo, um lugar legal, e ainda tá em potencial. Enfim, então é isso, é ter visão de novas oportunidades nas propriedades. E eu acho que, assim, muito do que aconteceu aqui, né, assim como outras regiões, tanto do Paraná como de outros estados, parte muito dessa visão, né? Porque, assim, você pensar que isso aqui poderia estar do jeito que está hoje há 50 anos atrás, pô, você nem imaginaria, né? Mas olha como o poder da visão e o trabalho, eles constroem coisas grandiosas, né? Você falando em passado, eu vou fazer agora uma adendo do futuro, que você acabou de me perguntar sobre essa questão de tecnologia. Eu vou te trazer em primeira mão que eu tive ontem uma entrevista, também nem lançamos ainda no portal, vamos lançar em breve. Cascavel vai lançar nesse ano, nós teremos Smart Brasil, que no Brasil já tem essa plataforma que é de muita tecnologia, que é uma central de dados do setor do agronegócio, chama Smart Brasil. Tem uma central hoje que é em São Paulo, só que Cascavel vai ser sede do setor do agronegócio. Muito provavelmente no show rural de inverno, que acontece na segunda temporada agora no mês de agosto, já terá a inauguração dessa plataforma de um data center aqui dentro desse parque onde a gente está falando hoje. Então você veja a importância da região, do show rural para o setor do agro. Todos os dados do Brasil serão centralizados num data center aqui dentro, junto da Copavel. Pô, cara, que legal, cara. Tecnologia. Informação, né? Informação. Com precisão. Com precisão, isso tudo é importante. E você falou sobre as cooperativas, né? Aqui é uma região que tem
muita cooperativa. Eu vejo que aqui no Sul as cooperativas funcionam super bem, sabe? Algumas outras regiões funcionam bem, né? E, pô, essa construção que vocês fizeram aqui ao longo desses últimos anos, acho que a cooperativa tem um papel fundamental nisso aí, né? 2 estados que são fortes em cooperativismo, o Paraná e Santa Catarina, né? São muito fortes, já, deixa eu ver, do lado aqui já Rio Grande do Sul já não tem muito essa vocação, mas aqui a nossa região sim, o oeste do Paraná é extremamente cooperativo. Nós temos no Paraná a maior cooperativa agrícola da América Latina, que é a Coamo, aqui em Campo Mourão, mas tem bases aqui também na região oeste do estado, várias, está expandindo, está aí hoje praticamente no Brasil todo, fortíssima, né? Forte em grãos e industrialização, café, margarina, enfim, farinha, trigo, nesse segmento também. E o oeste do estado do Paraná tem das 5 principais cooperativas, as maiores, 5 maiores também do estado, né? Estão aqui, e do Brasil, são muito fortes, como eu te falei, a nossa região aqui, eu não conheço alguém que não seja cooperado de pelo menos uma, né? Às vezes ele tem mais, porque é isso, ele trabalha com grãos em uma, ele é integrado de suínos em outra, ou ele tá no frango que é em outra, então é isso, ele já tá cooperado em 2, 3 e é isso. E eu tô falando cooperativa daí de agrícola. E aí tem as cooperativas de crédito também, né? Sim, que verdade, hoje em dia quem não é... Eu mesmo sou cooperado em 2, né? A cooperativa de crédito e mais a cooperativa agrícola. Então é isso, a gente tem que estar integrado, porque aí você é dono do negócio. É isso aí. Aí você tem uma parcela da participação, tanto de lucros também, né? Mas principalmente você tem voz, né? Exato. Cooperativa é isso, você é dono do negócio também, você tem uma parcela para ser ouvido, né? Então acho que essa é uma essência muito boa aqui. Eu entrevistei recentemente o ministro Roberto Rodrigues, né, no podcast. Sim, grande Roberto. E, puta, ele falou muito sobre isso, sabe? O quanto o cooperativismo... Ele defende muito isso, né? E essa construção, esse legado, né, que as cooperativas deixaram, tinha que servir de exemplo para outras regiões também, isso, né? Exatamente. O que é legal também é que os cooperados, né, enfim, o produtor rural que faz parte de cooperativa, ele se sente pertencido. É isso aí. E precisa se sentir cada vez mais orgulhoso. Esse sentimento de pertencimento é importante, orgulhoso. Né? As cooperativas têm feito, estão iniciando, né, cada vez mais evoluindo num trabalho de mostrar para o produtor rural que a tilápia que chega lá em Cuiabá, que você compra, foi ele aqui que produziu. Exato. Que a tilápia, ou o pé de galinha, que é um dos produtos que aqui nos portos, aqui o Porto de Paranaguá, por exemplo, que é o segundo maior porto do Brasil, exportador, por exemplo, de proteína animal maior, tem navio que faz fila aí pra vir buscar pé de galinha, moela de galinha, coisas que aqui a gente nem gosta muito. Vou te contar a história. E vai pra Europa. Vou te contar a história do pé de galinha. Vou te contar a história do pé de galinha. Você gosta? Eu fui pra... Como não, cara? Não. Mas assim, ó, eu fui pra China. É bom na sopa. Eu fui pra China mas você não toma sopa, né, lá em Cuiabá. Não, lá é difícil, Lá eu fui pra China em 2017. E aí eu gosto de ir no mercado, sabe? Aí eu tô no mercado, assim, eu olho... Você acredita que eles vendem o pé de galinha embalado a vácuo. Um pé de galinha embalado a vácuo. É uma iguaria pra eles. É uma iguaria, exatamente, cara. A hora que eu olhei aqui, eu falei, meu Deus, isso aqui deve ser do Brasil. Sim. Certeza que deve ser do Brasil. Pela quantidade de pessoas, de gente que consome isso aqui. Provavelmente tinha um selinho de oeste do Paraná. Provavelmente, porque o oeste cara. do Paraná exporta muito produto para esses países mais... Mercado halal, né, que chama. Esses países halal, mais exigentes, né? Aqui os frigoríficos são fortes. Não sei exatamente como são em outros lugares, mas eu sei que aqui no oeste do Paraná é forte nisso. E a gente tem orgulho de falar, porque é muito bom. É bacana você saber. E eu, esses dias também estava em algumas propriedades rurais entrevistando as mulheres e eu falava assim, o que você sente em saber que você faz parte do agro? E a maioria delas me dizia isso. Ela falou assim, mas é tão legal saber que o que a gente produz aqui, pra onde vai isso? Vai, né? Vai lá pra outro lugar, do outro lado do planeta. Então assim, é o pertencimento que as cooperativas estão criando cada vez mais, né? Mostrando, na verdade. Sempre existiu. Sempre teve, mas agora estão mostrando cada vez mais para as famílias rurais que o produto é delas, né? E é muito bom, é muito gostoso. Que legal. Que bate-papo bacana, cara. Muito obrigado por você ter participado aqui com a gente. Sei que agora a pegada é braba, né? Ainda é cedo, mas você tem bastante coisa pra fazer ainda, né? A gente tá à disposição aqui para o que vocês precisarem. Realmente o dia também tá cheio hoje. Graças a Deus. Eu falo, eu gosto de chegar cedo. E eu gosto de sair tarde daqui. Porque a energia desse lugar é incrível. Sim. É muito bacana. Esses dias eu fiz um podcast com Rogério Rizade, que é o coordenador aqui do parque. Falei pra ele que no ano passado eu saí daqui no último dia, eram umas 7 horas, porque tocaram a gente da sala de imprensa, eles fecham às 7, a gente tem que ir embora. Eu saí chorando daqui, eu não queria ir embora.
Porque é uma energia incrível, é um negócio, a gente esse contato com o produtor, enfim, eu amo isso, então pra mim é muito gratificante estar aqui. E num lugar como esse, né, onde todo mundo se reúne, me dá a impressão, eu acho que você tem essa impressão também, que as pessoas estão mais abertas, estão mais predispostas a conversar, a trocar ideia, né? Eu acho que isso é super importante pro setor, né? Porque quando a gente conversa, troca ideia com outros, a gente consegue ver pontos fortes que a gente poderia aplicar no nosso negócio também, né? Eu acho que isso é um negócio legal pra caramba, isso, né? Troca de informação. Todos podem contribuir um com o outro. É verdade. Todos podem. É verdade. Muito bom. E pra quem quiser seguir você aí, onde que a gente pode te encontrar? Fala pra nós. Então eu tô lá no Instagram, né? O meu Instagram é Sirley_Benetti. Bem simples, meu nome é com I normal, não tem nem um H, não tem nem um Y, né? Então Sirley_Benetti. Colocando Sirley, já uma fotinha verde lá já me acha. E nossas redes sociais através do portal, né? O portal Sou Agro, que a gente está hoje nas multiplataformas. Então, souagro.net é o nosso canal de notícias, né? 24 horas no ar, 7 dias da semana. Ah, mas tem atualização sábado e domingo? Tem. Quem trabalhar comigo já sabe que essa é a pegada. E a gente tem porque o agro não para. Eu sempre digo, o produtor rural, aliás, no fim de semana é o dia que talvez ele tá mais tranquilo, né? Ou menos trabalhoso, para ele poder acessar e se inteirar das informações. Falei, pô, tem que ter notícias esse negócio no fim de semana. E aí esse é o nosso diferencial, a gente traz notícias todos os dias, praticamente de hora em hora. Aqui essa semana aqui uma doideira, tá a notícia praticamente de 10 em 10 minutos, que tem muita coisa. Então é isso, lá no souagro.net. E aí a gente tá também no Instagram, @portal_souagro, também bem fácil, a nossa logo lá, fácil de encontrar. Facebook, também Portal Sou Agro. Aonde estão mais? YouTube, nosso canal do YouTube, aí já com quase 45 mil inscritos no nosso canal do YouTube, então muito vídeo. Esse é uma das nossas essências, né? Geração de valor com vídeo, que hoje é um canal também exponencial, o YouTube. Sim, sem dúvida. E muito bacana, e a gente tá vindo com esse canal forte lá também, então todo dia tem vídeo novo no nosso canal do YouTube. TikTok também, tamo lá, né? Sem dancinha. Sem dancinha. Ainda. Minha equipe tá querendo me convencer desse negócio, mas eu falei que ainda não. Larga de mão, né? Mas assunto sério lá, né? Assunto mais sério. Mas e aí? Tem como gerar conteúdo bom em qualquer plataforma, né? Tem, exatamente. Mas eu tô aprendendo com isso, né? Paulo, eu vim de televisão, negócio formal, negócio mais sério. Quer dizer, era mais, né? Hoje em dia também tá se quebrando um pouco isso. Mas lá... Mas ainda é, eu costumo dizer na televisão, porque eu também daí eu apresento Tarobá Rural, domingo de manhã, na TV Tarobá, aqui pro estado do Paraná. E lá eu costumo dizer pras pessoas, me segue na rede social, porque lá eu faço umas coisas que aqui eu não posso fazer. Que lá a gente mostra todas as cabeludagens, né? Mas a coisa legal de gravar em feira é isso. A gente tá gravando, aí o pessoal ligou a máquina aqui, tá tudo certo. Tá tudo bem. Muito bom, então. E siga aí, então, pra você que ouviu esse episódio até agora, meu com a Sirley aqui, tenho certeza que você viu valor em tudo que a gente conversou aqui, então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar e precisa conhecer um pouquinho mais aí também do Agro do Paraná. O podcast, ele cresce na medida que você participa junto com a gente, então siga o podcast Raiz do Agro em seu agregador de podcast favorito e acompanhe também os episódios aqui no Agro Resenha Podcast. Siga o Grupo Piscin nas redes sociais, basta procurar por @Grupo Piscin no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube, e visite o site do Grupo Piscin, o www.piscin.com.br, dê uma olhadinha lá no blog também que eles mantêm no site, e entre em contato para saber mais sobre as soluções e tecnologias voltadas para o campo. Sirley, obrigado de novo, cara. Eu que agradeço, legal. Muito feliz de estar aqui, te conhecer. Enfim, o Grupo Piscin aí, uma parceria também que a gente está desde o ano passado, nos conhecemos aqui, o Marco, o pessoal o Camilo, né, que é o CEO da empresa. Conhecemos aqui no Show Rural. Você veja quanta coisa bacana, né? A gente está fazendo amizades, novos contatos e levando informação para os produtores, e ao mesmo tempo a gente conhece pessoas, empresas com propósitos também fortes, né? Então a gente fica muito feliz. E aí agora aproximando nós dois, né? Fisicamente. Então obrigado, tá? Verdade, Deus abençoe você, teu trabalho também, que é incrível. Pra tá? Nós. Você que é nacionalmente e fora também, mas muito forte aqui no Brasil, principalmente. No Brasil. Por ser um dos pioneiros, né? No setor de podcasts do agro. Isso aí. E parabéns, tá? Show, por obrigado, ter cara. essa ousadia, né? Porque realmente tudo que é novo dá mais trabalho. Dá mais trabalho. Quem abre picada sempre isso aí, tem que carregar a enxada, é a foice. É isso aí. Então, sempre despeço aqui dos meus convidados com uma frase de muita sabedoria, que é o seguinte: se chover, não se amanhã a horta, tá bom? Fica com Deus. Amém. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo
e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A.